E aí, pessoal, beleza? Então, hoje eu vou continuar falando sobre as operações matemáticas vetoriais, né? Então, agora a gente vai falar da adição. Então, vamos começar desenhando aqui um sisteminha aqui de coordenadas x, y. Tá aqui, orientação aqui positiva, né? Do eixo y, do eixo x. Então, vamos colocar aqui como se fosse dois vetores. Assim, ó, um vetor vai estar orientado aqui paralelo, né? A sua direção vai estar paralelo com o eixo y. E outro vetor vai estar aqui paralelo com o eixo x. Então, um vai estar orientado para cima e o outro vai estar orientado para a direita. Então, vamos falar aqui que esse aqui é o vetor A. Esse é o vetor B. Ok? Então, esse aqui, ó, direção 90 graus em relação a x para cima e esse direção a 0 graus, paralelo com o eixo x. E a gente vai querer somar esses dois vetores, né? Vetor A mais vetor B. Quando nós estamos escrevendo assim, ó, operações vetoriais, é importante a gente fazer um símbolo aqui representando que isto é vetor, isto não é uma grandeza escalar. Desta forma aqui, ó, a gente pode, sem olhar o gráfico, imagina que você não tenha o gráfico aqui, e escreva isso, que há deslocamento, por exemplo, A e deslocamento B. Vai entender que nós estamos aqui somando grandezas escalares, né? E aqui no caso é grandeza vetorial. Então, para mostrar que a grandeza é vetorial, a gente costuma pôr uma setinha aqui em cima, aqui assim, ó, os dois. Então, A vetorial mais B vetorial é C, vamos falar um resultado aqui que a gente vai ver que é C vetorial. Então, por álgebra, como que a gente faz? Bem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai não importar aonde está iniciando e terminando em relação ao x e y. A gente vai estar importando sobre aquelas três características lá que eu falei para vocês do vídeo anterior, né? Módulo, direção, sentido. Então, a gente vai localizar um ponto aqui, ó. Vamos falar assim, um ponto O chamado ponto de origem. Então, nós vamos colocar o primeiro vetor aqui, e iniciando aqui, que é o vetor A, ok? E nós vamos colocar no final do vetor A gente vai começar a desenhar o vetor B. Ok? Beleza? E aí, o vetor C, ele é o vetor que fecha, certo? Um polígono aqui. Então, aqui é o vetor A e aqui é o vetor B. Então, para fechar, a gente vai falar que o vetor C é o vetor que vai do início do A até o final do B.
ok? O sentido aqui importa, tá? Final aqui. Então, esse cara aqui vai ser o vetor C, que é a soma do A mais B. Então, C é igual ao A mais o vetor B. Certo? Beleza. Então, vamos supor que nós temos que o vetor... Vamos colocar alguns valores aqui, né? Para o vetor A, o módulo, por exemplo, do vetor A, ele vai ser... Vamos falar que esse comprimento aqui, ele vale 4, ok? Vamos supor que aqui seja em metros, 4 metros. Então, aqui, a distância desse ponto a esse ponto vale 4. E a distância desse ponto a esse ponto vai valer 3. Tá? Então, trazendo para cá, o módulo significa o comprimento da direção. Então, aqui nós estamos falando que esse comprimento aqui é 4. E esse comprimento do B aqui é 3. E a gente quer saber o comprimento do C. Então, como a gente sabe que está paralelo aqui ao eixo Y e o outro está paralelo ao eixo X, sabemos que esse aqui está verticalmente para cima, esse orientado aqui horizontalmente, então nós temos aqui 90 graus aqui, ok? Então isso é um triângulo retângulo. E aí, para a gente calcular, sabemos então que aqui é um cateto oposto, e aqui é um cateto adjacente, e o C é a hipotenusa. Então, por regra de Pitágoras, então sabemos que C ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então, temos que o C é a raiz quadrada de 4 ao quadrado, certo? Mais 3 ao quadrado. Calculando isso, né? Vamos lá. Ligar aqui uma calculadora aqui que eu tenho. Que é cálculo. Deixa eu fazer aqui na mão que vai ser melhor. Espera aí. Isso aqui você pode fazer calculadora científica normal, né? Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado tem que dar 5, né? Que é a regra 3, 4, 5. Então, C vai valer 5. Então, a gente descobriu, ok, que o C, o módulo, ok? Ó, toma cuidado com isso. O módulo do vetor vai valer 5. E aí você fala, bem, como que a gente vai especificar então? Então, o módulo, a gente já descobriu que ele vale 5. O sentido, né? O sentido e a direção, agora a gente tem que especificar. Então, para a gente especificar a direção do C, a gente vai especificar através do ângulo. É o ângulo que esse vetor C está fazendo com a horizontal. Então, ó, aqui, ó, se a gente colocar um ângulo horizontal aqui, a gente tem que descobrir esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui que ele está fazendo em relação à horizontal. Bem,
Então, vamos lá. Nós temos que descobrir os ângulos internos aqui, ó, ok? Do triângulo. Porque a gente sabe que aqui, ó, aqui existe 90 graus. Então, se a gente descobrir esse pedaço aqui, ó, certo? Que é um ângulo aqui, por exemplo, a gente sabe que esse com mais esse, a gente sabe que alfa mais o θ vai dar 90 graus, ok? Então, ou a gente pode, através de semelhança, descobrir esse ângulo aqui também, ó. Okay? Esse ângulo aqui também vai ser o θ, tá? Bem, então, a gente já viu isso lá no colegial, né, e relembramos no início do ano. Para a gente saber esse ângulo aqui, ó, é a gente calcular a tangente desse triângulo, o inverso da tangente. Então, a gente faz assim, ó. Dá a cor aqui para azul de novo. Então, estou fazendo um raciocínio agora para descobrir esse ângulo aqui, tá? Que é o ângulo que a gente precisa. Então, tangente, certo? Do ângulo θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente. Tem que ter paciência aqui, pessoal, porque eu estou penando aqui, viu? 4, certo? Que é o cateto oposto, dividido por 3. Então, é 4/3. Sabemos que o θ é o inverso, ok, da tangente. Então, podemos falar que é o inverso da tangente de 4/3. Na calculadora, científica, você tem essa função aqui. Então, fazendo na calculadora científica, que eu estou fazendo aqui agora, a tangente de 4/3 vai ser 53,13 graus. Então, a gente pode falar que o vetor C, então escrevendo aqui assim, ó, mais agora na nomenclatura, o vetor C, ele possui módulo 5 e possui um ângulo, está orientado para cá, e ele possui um ângulo de 53,13 graus. Ok? Então, desta forma, nós estamos especificando corretamente o vetor. E o vetor A? O vetor A, né, só para saber, o vetor A, nós falamos que o módulo dele era 4, orientado para cima. E o vetor B, ele é o quê? 3, orientado horizontalmente. Então, a descrição correta seria essa aqui, tá? Só falar que o vetor C vale 5, o vetor A vale 4, o vetor B vale 3, não dá para, não possui a completude, porque nós estamos falando aqui só de módulo. Isso aqui é um módulo, isso aqui vai ser a direção, certo? Desculpa, o sentido, né? Representando o sentido, e aqui está representando a direção. Então,
Normalmente, quando é 90 graus, só põe uma seta para cima. Quando for 0, sempre põe uma seta para a direita. E quando for assim, você tem que representar sempre o ângulo que é o ângulo oblíquo, né? Que forma o vetor. Então você vê, pessoal, a adição vetorial ela não é uma adição algébrica, né? Porque se você falasse assim, se fosse algébrica, 4 mais 3 seria 7, né? Certo? A mais B é igual a 7, mas não é. Vetorialmente A mais B é 5. É 5 em módulo e 53,13 graus nesta direção. Então, acho que dá para começar a ter uma ideia, né, de todo o raciocínio que vem por aí em relação à dinâmica. Ok, pessoal? Esses conceitos meio assim chatos, né, de ver agora no início, mas depois vai fazer todo sentido na hora que estiver fazendo os cálculos dos mecanismos, né? Vai estar envolvendo ali grandezas de velocidade, aceleração, raio. Precisa estar com isso aqui bem conceituado e definido, ok? Beleza, abraço aí, pessoal.